Voltamos para mais um episódio do Crise nas Infinitas Séries, o seu podcast que só fala mal de série. Mentira, né? O último episódio a gente falou bem. Mas hoje nós vamos falar aqui da última série da Marvel, que terminou semana passada, né? Miss Marvel, a série mais fofa do universo. Para esse bate-papo sobre fofura e super-heróis, estamos aqui o nosso velho companheiro Fred. Opa, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver ouvindo esse podcast. E o meu amigo de longa data, Paolo Mandatti. Olá, boa noite, ouvintes e amantes de super-heróis. Bom, então bora falar de Miss Marvel. E aí, vocês gostaram? Olha, eu sou suspeito porque eu gosto muito da Marvel, né? E eu acho que a série entregou o que ela prometia, assim, mesmo sem ser tão pretensiosa, né? Eu acho que era uma série que não era tão esperada quanto outras, mas ela me surpreendeu pro bem, assim, ela deixou minha expectativa bem ativa. Eu faço minhas as palavras do Paolo. Eu acho que assim, ela prometeu uma coisa e entregou, e eu arrisco dizer que ela entregou um pouquinho mais até em algumas partes, sabe? Claro, tem suas bobagens, mas assim, eu acho que a gente fala mais, né, ao longo do episódio, mas eu achei muito interessante como que ela desenvolveu a personagem. E aí, assim, com aquela frustração e dor no coração, né, fazendo um link com o nosso primeiro episódio, eu acho que tudo aquilo que Cavaleiro da Lua errou, essa série acertou, sabe? Assim, ela conseguiu pegar os pontos que deveriam ter sido trabalhados no Cavaleiro da Lua e fez do jeito que tinha que ser feito. Com exceção de um vilãozinho lá, mas isso aí a gente comenta depois. Mas tirando isso, eu achei que ela fez um papel muito bem feito, diante da proposta dela. Primeiro eu preciso dizer que eu gostei da série. Tem uma coisa que eu acho interessante das séries que a Marvel fez para o Disney Plus. As que eu mais gostei são vamos dizer que são as mais pés no chão. Uhum. Que eu acho que é o Capitão América, para mim, assim, é a melhor de todas ainda. O Gavião Arqueiro, eu gostei muito por não ter muito efeito especial, sabe? Assim, é mais a história e ação mesmo. Tem seus efeitos especiais, mas são muito pontuais. E o Miss Marvel, eu gosto muito, assim, da atmosfera John Hughes que tem. Eu acho que funciona melhor até do que no Homem-Aranha, que todos sempre disseram, o Homem-Aranha vai se inspirar, né, nos filmes do John Hughes, cara. Pô, eu sou fãzaço do John Hughes, Curtindo a Vida Doidado e Clube dos Cinco, estão nos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim, fácil. Me julguem, mas eu realmente acho isso. E eu acho, assim, que o Miss Marvel, ele tem uns probleminhas, sabe? Eu acho os primeiros episódios, enquanto está em Nova York, eles vão muito bem. Quando vai para Karate e volta no tempo, temos problemas ali narrativos, apesar que eu acho que as duas coisas, tanto ir para Karate quanto voltar no tempo, elas têm uma função muito forte dentro da contextualização da coisa. E sem aquilo, você vê assim que as pessoas batem muita cabeça. Você precisava mesmo parar e explicar um monte de coisa que estava sendo dito e estava ficando solta. Eu vi YouTubers falando sobre, e um deles é historiador, ou que é o PH Santos, que já fez várias resenhas assim que eu acho impecáveis. Cara, a questão do Paquistão com a Índia, cara, ele falhou. Ele não soube explicar. Ele soltou umas coisas assim que, pô, velho, peraí. Aí é o grande barato de voltar no tempo e ir para Karate que explica toda a questão política e histórica da situação. Porque fala muito, né? Minha mãe e meu pai vieram para os Estados Unidos depois disso, daquilo. E assim, é um lugar do mundo que hoje em dia, quando a gente vai falar de história, sabe? É um lugar do mundo que a escola passa por cima.
O Uhum. máximo que você vai falar é que o Gandhi conseguiu a independência da Inglaterra. Mas assim, eu sei de algumas coisas por conhecer pessoas que vieram de lá, de conversar com elas, sabe? E depois me inteirar um pouco, mesmo assim, quase não sei, para ser sincero, nem ouso dizer que eu sei. Mas eu tinha uma noção do que tinha acontecido, sabe? De todo o conflito, por que que Paquistão e Índia se dividiram, sabe? Tem uma questão da política da Inglaterra de sempre dividir para conquistar. Você tem a questão religiosa do hindu com o muçulmano, que é extremamente complexa, e se decidiu separar os dois. Não que não tem muçulmanos na Índia até hoje, lógico que tem. Mas a série mostra isso muito bem, cara. E ficou de uma forma que eu gostei. Não só, até porque a diretora é paquistanesa também, né? Eu fiquei bem feliz porque eu acho que além da série entregar o que ela promete, o que é o cerne dela, que é entretenimento, ela entrega um viés de cunho político muito, muito relevante no momento atual. Então é um tiro muito certo. Eu fiz um pequeno estudo depois que eu assisti aquele episódio, que muita gente ficou achando chato, né, e tal. Mas ele é isso, ele te coloca lá dentro, ele te explica e te contextualiza uma coisa e te faz ter empatia imediata. Porque, além de tudo, o elenco da família dela e o resto do elenco também é muito carismático, né? Então, eu acho que, nossa, isso foi um ponto muito, muito acertado. Eu achei assim, a família dela me convenceu, sabe? Eles existem mesmo, eles são uma família, porque que coisa incrível, cara. Um dos negócios mais interessantes que eu achei é que ela entra em questões familiares sem cair no desrespeito, vamos dizer assim, né? Sem cair no clichêzão. Eu acho que é muito interessante, né? A mãe dela que acha que a avó era louca, né? E por falar aquilo tudo, e quando ela se dá conta que não é, sabe, o respeito que isso tem na série. Então, isso eu achei bacana. E a parte da viagem histórica, cara. Primeiro que a série vai te julgando umas coisas, e isso eu achei muito bem feito também, né? Você começa achando, por exemplo, que a mulher que aparece nas visões é a bisavó dela, né? E você é levado a pensar isso, de repente você vê que não é, apesar da relação que elas têm. E aquela primeira invertida que ela dá, né? Que ela aparece o pessoal com aqueles olhos brilhantes e tal, só no episódio da Viagem no Tempo que você vai sacar que é a estação de trem, né? Então, assim, aquilo dá um ar assim meio fantasmagórico, meio de um limbo, e eu acho que é muito bacana, porque quando você viaja no tempo e vê aquilo de verdade, é muito impactante, né? E isso eu achei bacana, assim, é, é porque choca, e realmente foi um negócio horroroso, né? E é aquilo que você falou, a gente não lê isso em livros de história, né? A gente não fica sabendo o que foi aquilo. O máximo que a gente vê mesmo é o Gandhi. E assim, eu acho que a série foi corajosa em algumas coisas, quando ela fala, né, que os ingleses deixaram a bagunça para trás. E foi isso, né? Porque inclusive eu dei uma lida também depois, os ingleses iam sair, eles anteciparam a saída, por isso que deu aquela zona toda, né? Eles não tiveram tempo de planejar, cara. Os ingleses simplesmente viraram e falaram, ó, se vira com isso aí, não é problema nosso mais. E eu acho que a série mostra, e se a gente for considerar, né, a faixa etária para a qual a série é dirigida, eu achei esse episódio muito corajoso, muito bem feito, e, e é isso que você falou, ele amarra bem demais as coisas. Eu acho que um grande barato na série também é isso, ela vai te julgando, julgando, de repente ela vai amarrando coisinha por coisinha. Então, eu acho que o grande destaque na série é mostrar, assim, uma mesquita, sabe? O pessoal lá dentro, as meninas tirando selfie, porque sempre é aquela coisa, o muçulmano é o cara esquisito que fica lá. Não, porra, tem mulher lá, mostra a separação delas. Então, assim, do ponto de vista cultural, eu achei essa série de uma riqueza muito bacana. E ainda na questão do conflito, né, mostrando assim a própria
relação dos muçulmanos nos Estados Unidos, né? Que a mãe dela fala, a gente veio atrás do sonho, mas ao longo da série você vê, né? Quando os agentes lá do controle de danos entram na mesquita, né? Eles entram na primeira vez, ele fala, não entra aqui sem sapato, eles entram de novo com sapato lá dentro, né? Então, assim, mostra. E eles já estão com a carteira de identidade. Cara, eu achei aquela cena muito, muito foda, sabe? Assim, ah, mas por que que vocês já estão com a carteira de identidade? Não, porque a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe como que você se comporta. Então, eu achei muito interessante essas sutilezas, assim, que passaram na série, que talvez, né, criança, adolescente não saque muito bem, mas aquilo está conversando com outro público. Então, achei, assim, um respeito muito grande com a cultura. Achei muito legal aquilo. Assim, eu acho até muito importante, até para esses detalhes que você falou, para ficar quebrando paredes, né? Porque fica, Sim. sabe? Porque você está apresentando uma comunidade, toda uma comunidade de pessoas, toda uma cultura, sabe? De uma forma super respeitosa e dentro de um produto midiático que vai alcançar milhões de pessoas, né, cara? Uhum. Isso eu acho muito importante ser feito da forma, para mim, correta, sabe? Mas vocês não acharam que os episódios que vai para o Paquistão, para Karachi, voltar no tempo até que não, mas o episódio que vai para Karachi não quebra muito o ritmo? É ele que é o mais curto, não é? Tem um episódio que ele é, inclusive, bem mais curto que os outros, que é quando ela conhece lá o povo do... Ó, fugiu o nome agora lá. Os guardiões lá, né? Os de lenço vermelho lá. Né? Os Uhum, escondidos. E, não. Aliás, tem que voltar nessa coisa dos escondidos depois. Não, o menino, né? E o outro que eles chegam aqui. Por sinal, eles vão pro esconderijo, que é o esconderijo secreto, um dos mais legais que eu já vi na minha vida. O esconderijo é lindo, cara. É muito massa aquilo ali. mas eles que são os escondidos, os outros são os clandestinos, né? Não, mas Destinos, né? os clandestinos, eles também falam que eles são os escondidos, né? Aqueles Ah, ali, tá, eles ok. são guardiões. Ah, tá, ok. Inclusive, é uma sacanagem, né? Porque eles fizeram meio que uma referência ao clandestino, né? E Uhum, eu falei, pô, mas como é que você queima o clandestino assim? Porque eu acho as histórias do clandestino algumas muito massa, né? uhum, Eles usaram aquilo realmente são os clandestinos, né? Da Marvel no cânone agora. uhum, Mas ele dá uma quebrada, mas assim, eu fiquei tão maravilhado com a apresentação do país, sabe? Assim, aquela coisa colorida e tudo, que não sei se isso passou, acho que isso passou batido para mim, sinceramente. Eu achei muito bonito uhum. a viagem dela, sabe? Paulo, você acha que quebra o ritmo? Eu acho que ele dá uma quebrada de ritmo, sim, mas eu não acho que isso gera um grande problema na série, sabe? E ele é tão quebra-ritmo que ele tem 33 minutos, né? Eu acho. Ele foi feito para ser diferente mesmo. Eu acho que é um filme dentro do filme, sabe? Assim, para deixar as coisas muito claras. Mas não acho que isso atrapalhe, de verdade. Fred, já que a gente tocou no clandestino, você que leu os quadrinhos, fala um pouco dos quadrinhos pra gente. Nossa, eu li já tem um tempo, né? Eles eram meio que um contra... Bom, falando que eu me lembro aqui, meio que um contraponto aos X-Men, né? Inclusive, a Marvel usou os X-Men para tentar dar uma impulsionada neles, né? Eu peguei, foi uma fase deles, agora eu estou na dúvida de quem que escreveu, porque eu sempre tenho esse problema de esquecer. Mas que é muito interessante, assim, porque eles são uma família disfuncional, basicamente, né? Então, originalmente, eles eram todos filhos de um cara da época vitoriana, com não sei, não lembro se é alienígena. Eu tenho muito tempo que eu li sobre eles. E eles são uma família mesmo, e cada um com um poder diferente, cada um de uma forma diferente. Eu achei muito legal no quadrinho na época esse lance da família, que tinha muito questão dos conflitos deles enquanto família mesmo, né? Me lembrou um pouco
quer dizer, hoje, né, o Umbrella Academy me lembra um pouco a dinâmica desse quadrinho. Foi totalmente adaptado para a série, né? Não tem Ah, muito não, a não, ver não tem com. nada a ver com quadrinho, nada a ver. A única coisa que eles usaram foi o nome e aquela coisa de falar que eles estão há um tempo e estão escondidos. A época mais ou menos bate, pelo que eu me lembre, tem uma coisa assim. Mas fora isso, não tem mais nada. Ah, lembrei agora, a esposa era uma Jean. Então, eles aproveitaram isso na série, né? De usar o lance do Jean e a esposa era uma Jean. E aí, por isso que os filhos, eles eram longevos também, eles viviam, né? O tempo passava mais devagar para eles, então era nesse tipo. Mas é só isso, assim. No resto, não tem nada. Tanto é que eles não têm, quer dizer, explicitamente poderes, né, na série. Eles têm aquelas habilidades lá, a matriarca lá demonstra um poder, né, quando ela passa o poder lá para o filho. Inclusive, estava uma gozação, né, que ela é igualzinha a Juliana Paz, né? O pessoal estava falando que a Juliana Paz está no filme. Pô, É, Juliana Paz está internacional agora. eu lembrei que agora, quando eles estão em Karate lá, e eles juntam em volta da fogueira e a galera traz uma comida no saquinho plástico, Sim. que é o Briane. Se vocês não comeram Briane, vocês não sabem o que vocês estão perdendo na sua vida. Procure um restaurante indiano perto de você e peça Briane. É gostoso demais. Putz, grilo. Vou Descreva o pedir Briane amanhã. agora. Já que você falou, agora você vai ter que descrever o Briane agora. Não, o Briane é um risoto. Ah, Basicamente é um risoto. A forma como eles temperam é que é o tchan do negócio, sabe? Os ah. temperos do subcontinente indiano, cara, puta merda. Qualquer coisa que você come é gostosa com aquelas coisas que eles fazem lá, velho. Eu queria ter um suplemento eterno de temperos indianos na minha casa, nunca mais sair de casa. Ai, ai. Uma das coisas que eu acho que é o ponto forte da série assim, é a fofura da Iman Velani, que faz a Kamala Khan, né? Nossa, ela é Que, maravilhosa. Muito. nossa, dá vontade de apertar Eu as fico falando bochechas, o sabe? tempo todo. Eu vou apertar a bochecha, que essa menina é muito fofa, assim. A família toda é fofa, né, na real, assim. Até a mãe no final, eles tiram esse clichê da mãe megera dela para deixar ela fofa, né? Quem fez o É, casting dessa série acertou muito, mas Nossa, muito, muito, assim. cara, aquele irmão dela é genial. Genial, genial. Gente, Ele ele é é muito ótimo. engraçado naturalmente, né? Sim, uhum. ele impõe aquela coisa assim. Onde que eu falo, cara? Você acredita que aquela família é daquele jeito, você não acredita que eles são atores, você acha que aquilo ali é uma família mesmo. É. Paolo, você acha que ficou muito diferente dos quadrinhos? Principalmente porque eles mudaram, de certa forma, o poder? O que você acha da Kamala Khan da série? Eu acho que ela funciona mais ainda do que a Kamala Khan dos quadrinhos, porque primeiro ela era para ser mutante desde o início e ela virou uma inumana lá, naquela época bagunçada lá, Marvel e direitos de Fox, aquela bagunça toda. Eu acho que o desenvolvimento dela na série é muito legal, sim. Eu vejo essa mudança de poderes bem legal também, porque deixa próximo da Capitã Marvel, deixa ela cósmica, tem essa história disso poder ser o bracelete negativo. Então eu acho que é um desenvolvimento que vai sustentar essa fase nova da Marvel, assim, ele tá sendo criado para isso. E eu não me importo das mudanças das mídias, né? São coisas diferentes. Eu acho legal mudar, ter outras visões. Eu acho que amplia a nossa visão, até mesmo para outras coisas mesmo, para outras mídias, assim. Eu também li pouco sobre ela, sobre Miss Marvel. Então, eu não cheguei a me afeiçoar tanto, agora, mas a personagem da série, poxa, roubou meu coração. Eu li o primeiro encadernado da Miss Marvel, assim, é cativante, é muito bem escrito, muito bem desenhado. Já faz um tempo, assim, mas eu fiquei muito assim, a impressão que eu tive o tempo todo é uma repaginada
do Homem-Aranha, sabe? Essa coisa do herói, da heroína jovem, passando os perrengues dela todos, ela tendo que ser super-herói e tendo que estudar, tendo que resolver os problemas todos da vida dela, sabe? Eu achei muito parecido, assim. Mas assim, é um quadrinho leve, gostoso de ler. Tanto que o encadernado que eu tinha, eu dei para minha sobrinha ler. Eu falei, não, esse aqui posso dar para as crianças lerem, que não tem problema. Porque hoje em dia eu tenho uma outra sobrinha que fica, tio, me dá um mangá. Daí eu fico assim, eu não conheço muito de mangá. Eu tenho medo de dar um mangá, esse mangá vai chegar lá, e a mãe dela vai ver, minha irmã vai ver, e depois eu vou ouvir muito na orelha, cara, porque mangá, nem todo mangá é santo, né? Aí E fica fora a complicado. misoginia, a misoginia dos japoneses é muito evidente, né? Eles têm É. melhorado um pouco agora, mas é muito evidente. Você vê isso, todos os clássicos do mangá, você vê isso fortemente, né? É, Akira, Lobo Solitário, é muito forte, né? A é misoginia é muito. muito forte. Infelizmente, é um traço cultural do mangá, né? Não, nessa questão da evolução, né, da personagem, é aquilo que eu falei no início, eu acho que isso aí foi um ponto muito forte da série. Você vê que ela vai crescendo, você vê que não tem assim aquelas coisas muito bizarras, né? Ela é desajeitada no início e você percebe que tem uns saltos temporais ali, né, à medida que ela vai melhorando. E uma das coisas que eu achei mais sensacionais na construção da personagem é como que o uniforme dela é montado, né? Ela cada hora ganha um pedaço do uniforme. Eu achei isso assim de uma delicadeza, sabe, com a personagem assim, poxa, ela é tudo aquilo que é importante tá no uniforme dela. Então talvez seja um uniforme que faz mais sentido que eu vi até hoje, né, em tudo quanto é filme de super-herói. Cada peça do uniforme tem uma história. E isso é muito legal, sabe? E a mãe dela é que faz a amálgama final, né? A mãe dela é que vai pegar todos esses elementos e vai construir o uniforme dela. Inclusive o lance, a explicação do raio mesmo, eu achei genial, cara. Que é a primeira coisa que ela mostra na série, né? Que é um pingente que tem o nome dela, que se deforma, ou seja, o pingente, o nome dela se transforma, né? E aí é ela se transformando. Então é a última coisa que aparece como uniforme e a mãe coloca aqui no peito. Eu achei isso sim, uma sacada que eu nunca tinha visto em outras séries e outros filmes. Eu achei isso muito, mas muito bonito. Então é um uniforme que tem um significado. E isso, assim, eu acho que esse é o grande barato dessa série, sabe? Ela preocupou com os detalhes que geralmente passam meio batido e os detalhes ficam muito importantes na série. Então, essa parte da construção, para mim, foi de tirar o chapéu. Nossa, que legal Bom, você falar isso, Fred. Eu também tinha percebido isso, mas do jeito que você falou, me deixou mais embasado para poder pensar a respeito disso. Eu tinha notado essa construção, mas eu não tinha visto ela tão evidentemente como você falou agora. A ideia do raio foi genial mesmo. É por isso que essa série é fofa. Ela foi pensada Uhum. com coração. Sim, sim. mas eles precisavam explicar de alguma forma, a solução foi boa, né? Porque o raio do outro uniforme era a inspiração do uniforme do segundo uniforme da Miss Marvel, né? Isso, Da isso. Carol Danvers, enquanto era Miss Marvel. Eu Que achei muito nasce... mais legal. Uhum. Não, eu achei que a solução foi ótima. Foi Uhum, ótimo, porque eles tinham que achar uma solução, porque nos quadrinhos a Carol Danvers vira Capitão Marvel, o quê? 40, 50 anos depois criaram o personagem. É uma é. coisa assim, né, cara? Então, porque você tinha o Capitão Marvel e tinha a Miss Marvel. E depois teve outra Capitã Marvel, né? Que é a É. Mônica Rambeau, que está na série do Uhum, WandaVision, mas que não vai se chamar Capitão Marvel nesse universo. Provavelmente ela vai ser só Photon mesmo, e olha lá, né? Apesar que ela está no filme que chama Marvels, né? The uhum. Marvels, que tem a Miss Marvel, tem a Capitã Marvel, tem a Mônica Rambeau, e para lembrar vocês que o uniforme da Miss Marvel no filme já está diferente.
Ah, é? Porque Eu não vi isso, é, não. Ah, de novo. é aquela, de novo, é aquela coisa, né, cara? O uniforme de série, os caras não vão deixar ir pro filme, porque o do filme tem que ser mais caro, né? Sacanagem. E agora só mais uma coisa, extrapolando essa evolução dela aí no figurino, isso chega até a construção do nome dela, né? No final, quando o pai Sim, revela sim. e dá isso. Ele extrapola ainda, ele completa ela com aquele final. Você tem razão. Você tem razão. Tem esse, Uhum. esse detalhezinho também que é muito, muito incrível. E aí é uma das cenas mais fofas da série, né? Uhum. Sim. Falando em desenvolvimento, vocês não acharam que os clandestinos foram pífios? Pífio você Para não tá dizer sendo outra assim. coisa. Pois Para é, não dizer outra bonzinho, coisa. né? Pois é, cara, assim, a sensação que dá é que julgaram eles ali para ter alguém pro final, porque a própria cena do que eles estão na luta, lá, pô, os caras são isso, são aquilo, eles são incríveis, sobrevivem a não sei quantos anos, e de repente na cena lá do que aparece, né, o véu, só sobrou dois. Puxa vida, assim, como é que eles duraram esses anos todos? Realmente estavam tudo escondidinho, né? Porque se eles entrassem em algum combate, já tinha morrido. Aquilo ali, muito Eu ruim, acho que nem muito ruim. isso, assim. Isso eu acho que é um dos pontos fracos da série, porque para mim, desde o começo me venderam que os grandes vilões da série eram eles, Uhum, sabe? É, São os vilões que não fede nem cheira, sim. sabe? E aí e o vilão vira, de repente, vira a agência que tá caçando, assim. Depois eu fiquei pensando se isso já não é. Não, mas depois eu vou falar nisso, a gente vai voltar por conta da grande revelação do final, que eu acho que tem a ver. Uhum, Não vou pular agora não vamos pular os assuntos antes da hora, mas eu achei muito mal desenvolvido esses uhum. personagens, assim, achei até gratuito, sabe? Aquela coisa do final, aí é onde que dói no calo, assim, sabe? Chutaram minha canela nessa hora, assim. Uhum. Do menino recebeu o poder do nada, porque a Kamala Khan tem o poder, em teoria, por causa do bracelete. E aí a mãe lá em Karachi manda o poder pro menino em Nova York. E o menino tem o poder igual a dela, sabe? Que é essa coisa que a Disney Marvel adora, que eu acho triste, porque quase todos os vilões do universo cinematográfico da Marvel são doppelgangers do herói principal, sabe? A galera podia ser um pouquinho mais criativa, vocês não acham, não? O eu lance é que acho ele que foi não. um dos pontos fracos mesmo da série, esses vilões aí. Eles foram meio. Primeiro, porque eles fizeram a gente acreditar que eles seriam os vilões mesmo, Uhum. e no fim, né, não é isso, e aí isso enfraquece bastante. O que eu achei pior ali é assim, porque naquela cena, né, do casamento, você já saca que o menino não é vilão mais, né? Então ali já, tipo, desconstruíram, ele, né, teve um envolvimento É. afetivo lá com a menina e tal. Então eu nem esquento assim dele ser um parecido com ela, não. O que me incomoda, mas eu dei um desconto para isso, é aquela coisa assim, eu acho que para a mãe dele mudar de opinião é muito rápido. A mulher, pô, ela estava matando todo mundo que enfiava na frente, de repente ela tem uma. Ela percebe, realmente, a menina fala uma frase, né? É aquilo que você chama de solução Marta, né? A menina. E aí, de repente, aquilo tudo muda na cabeça dela, né? Poxa, então, beleza, realmente eu devia ter pensado, pô, então era só me ter falado aquilo antes, pô, evitar um monte de problema, né? Mas eu achei essa parte, eu achei forçada, sabe? Eu acho que, pô, você está com um episódio de 33 minutos, gente, põe mais uns minutos aí, vamos resolver isso de outra forma, vamos fazer um diálogo mais extenso, vamos mostrar uma luta, assim, que ela de repente percebe que, poxa, todo mundo que estava aqui comigo está morrendo por causa dessa ideia, e esse véu vai matar todo mundo que está aqui, que vai sobrar, vamos pensar outra coisa, né? Eu acho que foi uma solução muito rápida aquilo ali. Eu acho que tinha tempo para resolver aquilo e não resolveu. Eu acho que a única coisa que me incomodou foi isso. Foi como que
Você nem chegou a conhecer os caras, você nem sabe direito quais são os poderes de cada um, e todo mundo morre. E acabou. Essa questão dos vilões, da morte deles, eu fiquei na dúvida se eles morreram ou se eles passaram para outra dimensão, cara. Sabe? Não, eu fiquei Não, eles bem morreram. na dúvida. Eles morreram, porque a única que tentou passar, que foi aquela lá, né, que sobrou, ela virou Indiana Jones, né? Derreteu igual os nazistas do Indiana Jones lá. E. Então, mas a atitude da líder deles, Uhum. da Nadja, ela opta por ir, sabe? Fiquei com a impressão assim, ela tá suicidando, é isso? Ou ela Eu sabe acho. que a passagem é desse jeito? Não, ali ela falou que ela ia fechar a passagem. Então, na hora que ela Ah, ok. vai, ela É. fecha e transfere o poder pro menino, né? Transfere o poder dela pro menino. Mas aí temos um outro problema. Que poder? Ela não tinha que Exatamente. poder Um daquele poder, jeito? esse é o problema. Aí que eu falo que eu incomodei. Pô, eles têm poder ou não têm poder? Ou aquele poder se manifesta, foi a interação dela lá com o véu, porque convenhamos, né? É uma explicação plausível, porque o que a Miss Marvel consegue fazer é manipular lá, né, a luz, né, do Noah lá. Uhum. Aí eu posso até aceitar assim, na hora que ela interage com o véu, com o Noah, ela consegue absorver aquilo e mandar para o filho. Ok, eu estou dando um chute longo, mas é uma explicação relativamente plausível. Sim. Mas é o que eu posso conseguir. Eu não consigo uma explicação melhor do que essa, não. A gente não tem elemento nenhum para isso, né? Nenhum, nenhum. O próprio lance dela voltar no tempo, né? Apesar de ter sido bacana demais, mas quer dizer, como que aquilo acontece, né? Não tem uma boa explicação para aquilo. Você pode até Uhum. falar, ela, né, tem um contato, a coisa lá atingiu o bracelete, disparou, mas assim, não é uma coisa muito bem explicada também. E eu acho que tem uma outra questão, né, que fica meio batido, porque quando elas se encontram, né, quer dizer, quando elas se encontram, não, quando eles aparecem pela primeira vez fazendo a escavação lá, ela fala que precisa dos 2 braceletes para conseguir voltar. E de repente ela vai arriscar com um bracelete só. Quer dizer, tudo bem, você pode até falar que é o desespero para ir embora e tudo, mas já estava definido que um bracelete só não seria suficiente para eles conseguirem fazer a passagem, né? Então isso ficou meio assim, empurrar isso para um canto também. Realmente, para uma série que teve tanto cuidado em detalhes para tanta coisa, os Uhum, vilões foram jogados, né? uhum. Literalmente jogados. É triste, infelizmente, mas. Isso, eu queria falar que quando, quando começou o primeiro episódio, eu fiquei um pouco eufórico quando eu comecei a ver os elementos gráficos animados, enquanto ela tá andando de bicicleta e tal. E aí eu falei assim, putz, vou ter que ver 2 vezes, porque uma vez eu vou ter que Uhum, ver só para ver as animações. uhum, E aí isso assim me pegou muito forte na série. Me pegou muito forte eles usarem as cores primárias, darem ênfase nelas, assim, as escolhas estéticas, usarem as outras cores também em contraponto. Esse cuidado todo durante a série inteira eu achei bem legal, assim. Tem alguns efeitos que não são tão bem feitos, assim, que parecem meio ruins mesmo, mas eu não sei, eu consigo perdoar facilmente isso. Mas é mais sobre isso, esse cuidado estético que eles tiveram, eu achei bem bacana, assim, com a fotografia, com os elementos gráficos, as animações. Fiquei bem feliz com isso. Eu gosto muito dessa parte, principalmente que ela me lembra é, duas animações que eu gosto muito. Uma é o melhor filme que já fizeram da Marvel, foi a Sony que fez, que foi o Aranha Verso, né? Que tem todos esses Maravilhoso. grafismos e é fantástico. uhum. E o. Como é que chama? E o Arcane,
que é essa série da Netflix que é baseada no jogo LoL, né? League of Legends, que também tem gráficos maravilhosos, assim, sabe? Tem Muito hora que bonito. parece até que é pintura, é bonito demais. A série É pode bonito. até ter seus pecados, mas ninguém pode falar que é feia. A série é bonita demais, parece que os personagens são feitos a pinceladas, né? Assim, eu adoraria que tivéssemos mais grafismos. Outra referência de grafismo que eu acho fantástica, mas ela, apesar de ser muito bem feito, perto dessas é mais simples, que é o Scott Pilgrim contra o Mundo, que para mim é a melhor adaptação de quadrinho que eu já vi. Pois é, eu É, pensei no Scott Pilgrim o tempo todo, cara, quando eu vi aquilo. Me lembrou demais o filme, o jeito que, especialmente que começa, né, quando faz a apresentação dos personagens. Eu tive essa referência também do Scott Pilgrim. que, aliás, se vocês não assistiram o Scott Pilgrim, larga o podcast, eu vou compreender e vai assistir agora, porque tem que ver. É legal demais. É muito legal É, mesmo. Aí vou entrar num lado, vou tentar ser polêmico agora. Lá, assim, eu vi muita crítica, muita gente falando, né, principalmente em Twitter, essas coisas assim, odiando a série, que não sei o quê, que a série é isso, que a série é aquilo, eu não vou gostar disso. Daí muita gente especulou que é por conta dela ser uma série que se passa dentro da comunidade, da comunidade paquistanesa. Tem muita gente que acusou isso e tal, e todo mundo falando mal, falando mal, falando mal. Tem muita gente falando mal mesmo. Gente falando não gostei, isso não é minha Marvel, traz minha Marvel de volta, aquele mimimi eterno que a gente sabe bem como é, de nerd churume, né? E aí vem o easter egg final, Uhum. que põe coloca um detalhe grandioso na coisa, que é estamos introduzindo os mutantes no universo Marvel. E quando fizeram isso, a internet veio abaixo e, assim, a série foi esquecida porque todo mundo só comentava o easter egg. Porque agora temos mutantes. É uma série muito fofa, é uma série extremamente pertinente, eu posso até dizer importante até, por conta de tudo que a gente já falou em relação ao ambiente que ela apresenta, né? A comunidade que ela apresenta, ela é muito sensível e representa, ao meu ver, muito bem. Cara, eu fico triste de ser uma cena da série ser o suficiente para eclipsar a série toda, saca? Você tem a Iman Vellani, o núcleo familiar da Miss Marvel todo, que são atores que assim, você fica apaixonados com ele, cara, e ninguém comenta mais. Só se fala daquela pequeno, quase irrelevante para a história. Na real, é bem relevante para a história, né? Não, porque você passa a história toda sem aquilo, e para mim tava ok se não tivesse, Uhum. entendeu? Uhum. Mas aí fica, a gente volta àquela coisa do. E aí? Eu vou ficar assistindo todas as séries, todos os filmes, para ver uma cena de pós-crédito sempre, sabe? Por que que já não jogou isso no começo e desenvolveu desde o princípio, sabe? O que que vocês acham do. Olha, eu não acho que eclipsou a série, não. Eu acho que isso só aconteceu esse frisson da internet, porque é muita especulação sobre quando os mutantes iam entrar. E aí eu fico achando que daqui a um tempo, quando isso se acalmar um pouquinho, as pessoas voltam pro cerne da coisa, de que a Miss Marvel é esse meio novo Homem-Aranha aí que você tinha falado mais cedo. Que eu, inclusive, não tinha pensado e acho que você falou, tá certíssimo. Mas eu não acho que chega a eclipsar, não, viu? Eu acho que é momentâneo isso. É, e tem uma relação que extrapola também tudo que já aconteceu nos quadrinhos, tudo que os fãs sofrem, que fazem esses retcons de merda com os personagens. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E era uma forma de, sei lá, deles não virem pelo multiverso. Isso ia deixar o povo muito puto. Ah, nesse ponto eu concordo também, que é só uma desculpa de peidorreiro, né? Na boa.
apesar que vamos ter os clássicos retcons do quadrinho, a Marvel adora fazer isso, a Marvel cinematográfica, ela faz isso o tempo todo, né? Porque até outro dia, pelo que eu me lembro, o filme do Hulk, o primeiro filme do Hulk, que foi o segundo filme do Marvel Universo, nem existia. E de repente o Abominável volta como se sempre estivesse lá, né? Você tem uma coisa que a Disney e a Marvel são extremamente poderosas, é em fazer você esquecer algumas coisas. E aí, cara, porque. Mas isso faz parte dessa coisa do que eles chamam de fire hose que você vê na internet, que você bombardeia com tanto produto que só aquilo que você quer que seja bom é que vai ficar na sua cabeça. O resto, aquele filme é ruim. Ah, para de falar dele, para de falar dele, que ninguém vai comentar mais, vai fazer de conta que esqueceu, sabe? Por exemplo, quantos filmes e quantas séries saíram depois do. Ai, como é que chama o filme lá do. Quantos filmes e quantas séries saíram depois de Eternos e até agora ninguém comentou o gigante que apareceu no meio do Oceano Pacífico, que é quase um continente novo. Cadê? Aquilo tá me incomodando desde que eu assisti o Eternos. Aliás, tudo que eu assisti em Eternos tá me incomodando até hoje, né? E aquilo é horrível. Eu Pois queria é, saber aonde estão. mas aí que tá, eu concordo, na verdade, tanto com você, Joá, quanto com o Paolo nesse ponto. Eu acho que depende de quem assistiu a série, sabe? Para mim, né, e eu estou percebendo que para o Paolo também, a gente curtiu a série, a gente curtiu o que foi construído. Então, para gente, para mim mesmo, inclusive a sensação que me dá é que aquilo foi uma coisa assim, tem um roteiro pronto, ó, em algum lugar desse roteiro nós vamos colocar isso aqui, tá? Beleza. E pronto, porque tudo bem que lá no início, né, o Bruno fala que o poder está vindo de dentro dela e não do bracelete, né, já dá uma pista ali, mas assim, é uma Sim. coisa tão solta e tão descolada da história como um todo, que é isso que você falou. Por que não contou no início e foi desenvolvendo? Porque eu acho que não era essa história que era para ser contada, mas aí vem os produtores, executivos, sei lá, quem falou, ó, essa aqui é a série que vai pôr os mutantes. E aí eu fico pensando, e é pura especulação da minha cabeça, sabe? Até uma coisa do tipo assim, essa série vai dar ruim porque a gente está mexendo com paquistanês, com menina, que ela é fofinha, ela não é magrela e não vai ficar usando o maiô colado no corpo, ela tem família, a família, não tem ninguém louro na família. Então, assim, é, isso vai agradar um público. Agora, para a gente agradar o outro público que não gosta disso, vamos tacar um mutante aí no meio e pronto. Aí a gente consegue agradar todo mundo, sabe? É uma sensação que eu tenho que é essa. Eu não acho que tira o brilho, ao contrário. Eu acho que, assim, não acrescenta nada, né, na história aquilo ali. Vai acrescentar nas histórias futuras. Mas eu fico pensando até que ponto não foi uma coisa do tipo, vamos tentar agradar todo mundo e aí imitar como mutante nessa história, sabe? E pronto. E realmente me incomoda muito tudo que poderia ter sido falado dessa série em vários aspectos, inclusive até nessa coisa de, olha só, você pode ter atores diferentes daquele modelo padrão que a gente sempre vê em filme, né? A série é praticamente toda com ator, inclusive tem umas sacadas maravilhosas, né? Gente, você quer coisa mais genial do que Brown Jovi? Aquilo para mim, assim, o que eu ri naquela Eu hora. também. Gente, aquilo é sensacional. Como é que você junta, né, o gosto da mãe pelo Bon Jovi e põe os Brown Jovi? Gente, é muito incrível aquilo. E é uma coisa que talvez aqui no Brasil a gente não saque muito, né? Mas eu sei de um amigo meu que morou nos Estados Unidos, que é isso, né? Os indianos lá eles são marrons, né? Eles são chamados como marrons, né? Então você tem os latinos, você tem os marrons, você tem os amarelos, que são os asiáticos, e branco mesmo são só eles, né? Se a gente chegar lá branquinho do jeito que for, a gente é latino, a gente não é branco.
Então eu acho que tem essa pegada legal, assim, olha, não tem problema, né, eu ser assim. E isso eu acho que incomoda, sim. Eu acho que isso aí deve ter gente que fala assim, pô, mas que saco, né? Todo mundo desse jeito. Então talvez a gente não perceba tanto isso, e talvez isso tenha incomodado as outras pessoas. E para mim essa é a característica mais bacana da série. Mas me incomoda isso sim, e eu fico pensando até que ponto isso não é uma decisão de executivo, sabe? Ou de produção, ou sei lá de quê, no meio dessa história toda, entendeu? Uma tentativa de, ó, se tudo der errado com essa série, tem mutante no final. E aí, beleza. Aí todo mundo vai falar. Eu acho que isso aí, cara, é coisa do Zé Boné. Ele não dá ponto sem nó. Ele já falou, Sim. vamos colocar isto, porque já é a maneira da gente dar o gosto que todo mundo está esperando já há anos, e a gente ainda lacra no final Isso. com essa revelação bombástica que aí é para o futuro, Uhum. né? E eu acho que é bem isso, assim. O Zé Boné é muito esperto, esse homem. Ah, não, ele é o rei da expectativa, né? Minha questão é sempre essa, sim. Quando você vai ver um filme da Marvel, você vai para ver o filme ou pela expectativa? Uhum. Uhum. Sabe? É, Não é nem pela expectativa do que o filme vai ser, não. É da expectativa do que ele vai Do que vem apontar depois. lá na É. frente. É o que Sabe? vai ter na cena pós-créditos, né? É aquilo, né? É. E aí eu acho que, assim, às vezes, a maioria, isso não é o caso de Miss Marvel, tá? Tem um monte de filmes da Marvel que são fraquíssimos e que no final tem sempre o que vai acontecer depois, sabe? Ah, daí fica relevante, o filme é ruim, mas tem a cena pós-crédito, Uhum. é. sabe? É mais minha questão é mais em relação a isso. Bom, de toda forma, a gente tem a outra cena pós-crédito, né, que diz muita coisa, né? Uhum. Que você quer falar sobre ela, Paulo? Quero. Eu amo a Brie Larson, sabe? Eu gosto muito dela, gosto muito da atriz, gosto muito do ativismo que ela faz na vida e tal. E acho que ela foi uma escolha excelente também para fazer a Capitã Marvel. Uhum. E eu queria muito que ela aparecesse na série. E eu imaginava que seria num pós-crédito, porque ela tá sempre fora do planeta, né? E tal. E aí eu fiquei bem feliz de como ela apareceu, porque me parece que aquilo ali já é o início do filme The Marvels. Uhum. Sabe, assim, a Kamala chegando cansada, do nada o bracelete se manifesta, ela levanta, dá aquele meio vórtice lá e surge a Carol meio olhando para a mão dela também, né? Então, sei lá onde é que elas estão, por que elas trocaram. Eu fiquei feliz disso acontecer, de vê-la ali dessa forma. E achei engraçado também, eu gosto dela como atriz também, tem isso. Pois é, tem uma coisa que eu acho muito legal ali, porque assim, é, eu era, né, porque ele morreu, né, dos quadrinhos, mas eu era muito fã do Capitão Marvel. Aliás, eu sempre gostei Sim, desses personagens mais cósmicos da Marvel, né? O Warlock eu mesmo, o também. Adam Warlock. Nossa, cara, como eu curtia aquele personagem. E o Capitão Marvel tinha aquela coisa existencial. Cara, eu lembro de quando ele ganhou a consciência cósmica. Eu lembro, eu li esse quadrinho na década de 80, cara. E eu lembro das páginas, sabe? Eu lembro aquele rosto bizarro, que ele era três faces, explicando. Assim, e tinha essa coisa, né, do bracelete, dele ter que trocar de lugar com o Rick, né? E mandar Isso. e ficava na zona negativa. Então aquilo para mim foi muito assim, Capitão Marvel trocando de lugar com o Rick Jones, sabe? Eu achei muito massa aquilo. E aquela coisa, né? Tá faltando um bracelete, né? Então É. talvez a Carol estava mexendo com ele e ele batia um bracelete no outro, né? Para poder. Então Uhum. assim, uma coisa que eu sinto falta é um Capitão Marvel bacana, sabe? Eu acho que é um personagem muito bom, muito rico e que não vai ser usado. Mas eu fiquei pensando nisso, né, na coisa da zona negativa e das implicações que aquilo pode ter e ver o que acontece, né? É,
Eu acredito que não vai ter zona negativa, não. O conceito até hoje não Não, apareceu, não, né? não. Acho Na verdade, apareceu, né? Ele aparece. Quando é que ele aparece, gente? Tem um no negócio. Homem-Formiga. Não, não é do Homem-Formiga, não. Tem o lance. Foi no Doutor Estranho que tem um negócio que fala assim, que é da zona. Eu não lembro se eles usam esse nome, mas eu acho que tem um negócio de zona negativa que já apareceu em algum momento. Mas Eu eu não também estou acho que lembrando agora. tem. Não, não tem? Eu acho que já apareceu alguma Eu acho coisa que tem. disso. Mas eu gostei muito da citação, assim, do Capitão Marvel, do Capitão Marvel, melhor, o Capitão Marvel que vem depois do Capitão Marvel, né? É, Que o Capitão Marvel mesmo é Shazam, vai. é o Shazam. Aham. Mas vamos lá. Mas o Capitão Marvel da Marvel, vamos chamar assim, o primeiro, né? Porque a Marvel, né? Capitã é o Marvel. Porque Isso. falar a Capitã Marvel é muito tranquilo de fazer, né? É muito mais fácil de falar e não misturar. O Marvel, eu achava o máximo assim, e ao mesmo tempo era quando o quadrinho do Capitão Marvel fazia referência ao Shazam. Porque quando ele troca de lugar com o Rick Jones era um adolescente recém-saído da Uhum, adolescência no máximo, sabe? Que ele uhum. batia o bracelete, ele não falava Shazam, mas ele trocava de lugar com o herói adulto, né, cara? Tipo o Billy, E né? Isso. é, Não, é tipo bem o a Billy referência e o mesmo. Capitão Marvel. Era uma referência clara, até porque, é bom deixar claro, que quando a Marvel resolve criar o seu Capitão Marvel, a DC tinha deixado o Capitão Marvel Shazam no limbo, Uhum, porque ela não queria competição com o Superman, né? Então eles uhum, deixaram no limbo e quando eles correram atrás já era tarde demais. Tentaram processar a Marvel, mas eles não publicavam há muito tempo, acabaram perdendo até eles não perderam o nome do personagem, mas eles perderam, por exemplo, a possibilidade de usar Capitão Marvel no título. Por isso que todas as revistas do Shazam que saíram da década de 70 para frente eram Shazam no título, Power of Shazam, Trial of Shazam, alguma coisa Shazam, exatamente por causa disso, porque a justiça deu ganho para a Marvel usar o título no cabeçalho da revista Capitão Marvel. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa da série? É só falar do anel, né? Na hora da escavação do templo, né, que mostra a cena de cima, você vê o símbolo dos 10 anéis, né? E aí eu vi que tá rolando umas especulações na internet de tanto os anéis quanto o bracelete terem a mesma origem. Inclusive até porque as inscrições são meio parecidas e tal. Então, assim, aquilo não apareceu ali gratuitamente, né? Então, e o braço provavelmente era um Kree, né? Porque é um braço É azul, azul, né? né? Então é uma referência àquela classe dos Krees. Então, assim, aí eu li algumas especulações do tipo, eles são cósmicos, tanto o anel quanto os braceletes, e provavelmente de origem Kree. E aí o povo fica levantando, aí que ele entra, né? Os nega-braceletes, em que entra essa história toda, né? Se seria. Porque tanto é que aí É. tem toda aquela coisa da nega-bomba que foi feita a partir do bracelete, e aí tem uma referência que o menino fala, né? Que dá para fazer isso, mas pode ser uma explosão que pode destruir o universo, que é o que a nega-bomba fez, né? Na época que ela foi criada e usada. Então, assim eu vi que o pessoal começou a fazer uns casamentos, assim, sabe? Juntando uma coisa com a outra. Mas está na parte da especulação mesmo ainda. Sim, tava na hora de dar uma introduzida melhor nos Kree também, né? Sim, Porque sim. os Skrulls já apareceram lá no filme da Capitã Marvel. Em algum momento eles vão acabar fazendo a guerra Skrull-Kree, não tem, é muito Uhum, difícil fugir, né? Até porque é um run muito famoso dos Vingadores, né? uhum, E E, aí eu cara, lembrei, eu acho que a Marvel tá caminhando para cada vez ser mais cósmica. As histórias vão ficar de nível cósmico, porque eu acho que vai rolar aí, sei lá, um Guerras Secretas, sabe, Guerra, envolvendo muita Guerra- coisa. é, Os irmãos Russo falaram que queriam muito dirigir um filme maior do que
Guerra Infinita, né? Que seriam Guerras Secretas. Então, sei lá. Fiquei com isso na Ma- cabeça. Mas qual Guerra Secreta, né? Ainda tem isso, né? Que é Eu acho o. que é Pois é é. o primeiro, do planeta do Beyonder lá, de quando Ah, tá. quando eles falam, eles fazem a referência que a gente gostaria de fazer uma coisa de quando nós éramos crianças, adolescentes, alguma coisa assim. Uhum. E aí Porque a e eles série, eram crianças. Não, então verdade, tá. a outra Guerra Secreta é tipo Crise nas Infinitas Terras, né? Isso. Que é quando eles É, é unificaram os multiversal. universos da Marvel. É. Mas só pegando uma Pode. coisa aí, João, para a gente não perder esse ponto, é isso que você fala da mania que a Marvel tem de querer fazer a gente esquecer as coisas, né? Você vê, eles criaram uma série que é o Agentes da Shield, né? Que é justamente uma série que serviria para amarrar os filmes. Aí eles puseram a história dos Kree, fizeram tudo, quer dizer, e eles estão fazendo de conta que aquilo é tudo mentira, cara, que aquilo não aconteceu. E eu acho que no caso do Agents of Shield é pior, porque, poxa, ela dialoga diretamente com os filmes, né? Assim, eles fazem referência direta aos filmes, e de repente os caras ignoraram, cara, aquilo não existe mais, sabe? Isso é muito É, doido. é engraçado, assim, porque Agents of Shield já é feito por fracasso total, né? Porque o agente Coulson, Coulson, Uhum, né? O agente Coulson. Coulson, então, ele tá morto, né? Nos não, mas Vingadores, o que que ele tá fazendo na série? Isso sempre foi um problema, porque a gente sabe das brigas da Marvel TV, né? Com a Marvel, com o universo uhum, cinematográfico, que o Zé de Boné, como diz meu amigo Paolo, não queria nada daquilo. E uhum, enquanto ele, assim, a gente pode ver muito claro na Miss Marvel dele anunciar que a Miss Marvel é uma mutante, como deveria ter sido desde o princípio, né? uhum, Já é ele botando o dedo na ferida e apontando para aquele cara, ó, tá vendo aquele cara lá? Esquece o que eles fizeram, não me interessa, sabe? uhum, Isso é bem, bem claro, assim, né? Então, voltando ao assunto que eu mencionei lá na frente e não terminei, eu fiquei com a impressão do final lá, do controle de danos ser o vilão, de certa forma, assim, né? Aquela agente do controle de danos assumir esse papel, eu vou ser o vilão, já que os clandestinos foram devidamente clandestinados da série, né? uhum, Deixa a vilão ser ela. Eu fiquei com a impressão assim de já ser um modus operandi. Isso ficou mais evidente para mim depois da cena dessa cena pós-crédito que revela que ela é mutante, de já ser uma incubação, sabe, da caça mutantes, do uhum. sentinela, Sim, sabe? Eu fiquei com essa impressão. total. Não, eu também tô com isso. O jeito de trabalhar é igualzinho o que ficava no quadrinho da agência que ficava caçando mutante. É a mesma coisa. Mesma coisa. E, e em outras séries eles aparecem também. E é uma Sim. escalada no jeito, na forma como eles vão ficando mais violentos. Eles E aparecem no Homem-Aranha, não aparece? Sim. isso. Não, e não só como eles vão ficando mais violentos, como eles vão ficando mais visíveis, né? Porque eles são meio que Uhum. assim, um rodapé no Homem-Aranha. Aqui não, os caras têm É. um protagonismo, né? Então eles estão ganhando, tá aumentando a importância deles. Fred, seus comentários finais. É, eu acho que todo mundo deveria assistir Miss Marvel, dá um quentinho no coração. E é para assistir com família, e é bonitinho para você ver com família. Mas é isso, eu acho que assim, me surpreendeu. Eu fui assistir sem a menor expectativa, me surpreendeu e eu fiquei feliz. Eu acho que, né, dá para fazer coisa que é bacana, sem ficar enchendo muito o saco, sem querer ser muito sim. Mas é o que você comentou, né, João? Aí os fãs vão e caem matando, né? Porque o povo quer ver, sei lá o quê. Até hoje eu fico vendo gente falando que Ultimato é o melhor filme já feito de super-herói até hoje. Eu fico pensando, puta merda. Assim, tem furos de roteiro que não entendo nada de cinema, eu fiquei vendo, assim, sabe? Eu achei horrível. A única coisa que presta naquele filme é a cena final da batalha e pronto. É. Então, O, mas eu acho que o povo o, espera aquilo, né? é,
Ô Fred, depois que eu vi pessoas indignadas que Homem-Aranha Sem Volta para Casa não estava concorrendo ao Oscar, e é um dos filmes que tem e é um dos filmes que tem os diálogos mais vergonhosos que eu já vi na vida, assim, eu já falei esse outro episódio, eu acho que Marta perde, sabe? Que tem umas coisas ali que são injustificáveis, na boa, assim. Você pode até falar, foi gravado, tem coisa que foi gravada durante a pandemia, os caras não podiam concentrar isso. Cara, é muito ruim, velho. E aí, e aquela coisa, né? Juntar os três Homem-Aranhas no mesmo filme, eclipsa qualquer erro. Ninguém tá nem aí. O filme é Aham. maravilhoso, tem que concorrer ao Oscar. Sabe? É Então eu não fanservice. espero. Assim, a questão, minha dúvida, eu quero ver um filme ou fanservice? Eu acho que eu quero ver filmes, na real. Não, E o eu acho, Homem-Aranha é um festival de fanservice. Cara, tinha uma menina do meu lado no cinema que ela soluçava. Assim, teve umas 3 cenas que ela chorou de soluçar, cara, do meu lado. Eu falei, gente, essa é fã mesmo. cara, Olha, eu não o, no, solucei não, mas eu gritei demais. Não, eu gritei. Na hora que o Homem-Aranha apareceu, os outros dois lá, o cinema Sim, inteiro gritou. Eu fui na onda. De novo, aquilo é filme para fã. Eu achei genial isso. sim. Mas é isso. É o filme que você vai, curte ali. Não sei nem se fora do cinema aquele filme teria o mesmo impacto, sinceramente. mas o filme é Mas, ruim. mas é O isso. filme, o filme quanto o filme é muito ruim, sabe? Essa que é a questão. Concordo. É filme para fã. É fanservice purinho aquilo ali. Isso aí, para mim, é indiscutível. Como diz o Drius, né? É filme feito por algoritmo, né? Vamos É. consultar. Aliás, aproveitar que vocês viram que semana passada o pessoal do efeito especial estava reclamando disso? E eu ia Sim. comentar isso Entregou, com você. entregou tudo que a gente já criticava, cara, dessa Aham. coisa do algoritmo. Os caras, para cada cena, tem duas, três versões para a mesma cena. Disseram que era pro diretor escolher, cara, na boa. É para ver qual que vai alimentar o algoritmo que tá em alta no momento, né, cara? Ou aquilo ali. Não, o regime de trabalho dos caras, né, cara? Que coisa surtada, poxa. Os prazos É. cada vez mais curtos, né, para realizar as coisas. Né, e os Sai caras tudo reclamando É. que eles pagam cada vez menos, né, cara? Os caras menos, faturam né? bilhões aí e mendigando na hora de fazer efeito especial. E convenhamos, tem filme da Marvel que só tem isso, né? Só tem efeito E, especial, e, pô. e aí eu vou É, voltar naquilo lá do que eu falei lá no começo. O Capitão América quase não tem efeito especial e é Uhum, muito melhor, uhum. sabe? é. Eu gostei muito mais de ver o Gavião Arqueiro, que quase não tem efeito especial, e o Miss Marvel, que tem os efeitos especiais muito bem colocados, sabe? Não é o Uhum, principal Uhum. da série, não é o efeito especial, é só um complemento, sabe? uhum. Paulo, comentários finais? Bom, é isso. Eu também acho que as pessoas deviam assistir a série, abrir esse coraçãozinho aí e ler mais sobre outras culturas, porque ela entrega isso aí pra gente e entrega de uma forma muito bonita. Com certeza. Para terminar o podcast, eu vou perguntar para vocês o que vocês estão assistindo de série. Citem uma aí. Bom, eu tô na onda nerd, eu tô vendo agora o Umbrella Academy, né? Porque eu adoro. Aliás, o primeiro episódio com aquela cena do Footloose é simplesmente maravilhosa. Aquilo é E, maravilhoso, cara. gente, aquilo ali, como eu fiquei feliz vendo aquela cena, sabe? E eu assisti uma série que, assim, eu gosto de séries obscuras também, essas séries que ninguém nunca ouviu falar, assim, né? Mas que são legais. Eu assisti o tal do. Na verdade, a primeira temporada, né? O Idiota Favorito de Deus, que eu não sei se vocês já viram. Tá na Netflix. Vou fazer o merchan da Netflix aqui. Você pode cortar o merchan da Netflix depois. Mas o Idiota Favorito de Deus, o que eu achei interessante é que a série começa muito despretensiosa. O primeiro episódio é fraco, mas ela vai ganhando tração, ela faz uma discussão de religião e inclusive de diversidade cultural, tem isso na série. Os atores
são fora do padrão de beleza e assim, me pareceu uma série muito sincera, sabe? Assim, o pessoal tá fazendo aquilo na honestidade ali na série. Então, eu acho que vale a pena dar uma chance para ela. E tem umas cenas muito divertidas. Os caras tiram sarro com RPG, tiram sarro com tanto de coisa, mas sem ser desrespeitoso, sabe? Eu achei bacana isso na série. Então, de repente, é uma série dessas séries secretas que a gente esbarra e se diverte com elas. Paulo, o que que você está assistindo? Olha, eu também vi Umbrella, gostei bastante. Tô assistindo Picard, da Amazon, que eu tô gostando bastante também. Mas a última série que me pegou mesmo, assim, que me deixou feliz, foi Raised by Wolves, do Ridley Scott. Só que ela foi cancelada, né? Infelizmente, assim, a primeira temporada eu achei genial, a segunda caminhou para um lugar muito interessante, mas terminou estranha e cancelaram. Infelizmente, assim, meu coraçãozinho partido por isso, porque eu achei os conceitos dela muito, muito, muito legais. E eu ia começar a Bacana. assistir ela agora. Bom saber que foi Você cancelada, vai nem vou começar a pegar. assistir? Ah, pois é, já não, nem vou mais depois É, desse. cara, é Eu uma vou pena, mas cortar isso, olha, tá? Tá. Não, pois é, pode cortar. Aí você Cara, comentou. eu não consigo passar do sexto episódio, velho. É, mas uma amiga É, minha me travei. recomendou pra caramba. Ela falou que achou. Ela falou exatamente o que você falou, Paulo. Falou assim: Poxa, você vê a primeira temporada, você acha que a série vai para um lado, de repente na segunda ela vira de cabeça para baixo e ela achou muito interessante também. é, eu fiquei triste. Eu queria uma conclusão, pelo menos, sabe, assim, Uhum. pra me Uhum. satisfazer ou pra odiar. Então eu tô nesse limbo agora. É. Ah, é foda isso de. Do mercado americano sempre querer um gancho para outra temporada e ninguém Uhum. fecha nada, né? E aí acaba, É, do nada vocês ficam. Eu lembro de Fast Forward, vocês chegaram a ver a primeira temporada? Não, porque eu baixei não. todos os episódios e aí eu vi que ela foi cancelada. E o povo tava puto porque termina no ar, assim, a Cara, série. é legal. A série é muito legal, velho. Pois é. A primeira série que eles falaram assim, é o novo Lost, que eu falei, não, tá indo pra um lugar legal. E, cara, eu fiquei muito puto quando cancelou. E na época, eu nem sei se lançaram o livro aqui. Eu fiquei curioso pra caramba, não achava o livro pra comprar. Porque eu falei, vou ler o livro, né? Porque já que Uhum. não tem a série, agora eu quero saber que raios é essa história. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem. Se você chegou até aqui e não deu joinha, dê o joinha. Se inscreva no nosso canal e a gente volta semana que vem para falar de outras séries. Porque o que mais tem no mundo hoje são as infinitas séries, né? Abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente.